Olá você, na aula de História de hoje e Geografia, a gente vai falar sobre a diáspora africana, os africanos que foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar como escravos, né? Muito bem, muito bem. Enfim, minha gente, a aula vai estar um pouquinho extensa, mas aí vai valer a pena. Vamos lá. A aula de História e Geografia está no ar. História e Geografia. Os africanos. Conteúdo. Na aula passada, nós estudamos duas disciplinas em uma só, pois o conteúdo era bem parecido. Falamos do contato indígena com os portugueses e de sua situação atual. Hoje vamos falar de um outro povo que contribuiu para a formação do povo e da cultura brasileira, os africanos. Então, a gente vai ter 3 pontos aí na nossa aula, né? A diáspora africana, que é o ponto 1, a vinda para o Brasil. O cativeiro, né? Que é o ponto 2, né? O trabalho escravo. E a cultura, né? A influência da cultura afro, no nosso ponto 3. Muito bem. Vamos lá, começando com o ponto 1, a diáspora africana. Eu acredito que alguns dos alunos, né? Os que são protestantes, né? Já devem ter ouvido falar, né, dessa palavra diáspora, né? Se não, vamos aprendê-la agora. Muito bem. A partir de 1550, milhares de homens e mulheres africanos foram trazidos para a América, obrigados a trabalhar como escravos. Esse processo é conhecido como diáspora africana. Apenas para o Brasil, entre os anos de 1500 e 1850, vieram mais de 4 milhões de africanos. Muita gente, não é? Por muito tempo, existiu a ideia de que a África era um continente sem diversidade étnica e que os africanos que vieram para o Brasil pertenciam ao mesmo povo e não possuíam registros históricos. No entanto, a África é um imenso continente que abriga diversos povos e culturas diferentes, como os egípcios e os Khoisan, enfim. No Brasil, os primeiros africanos vieram da região do Golfo da Nova Guiné, onde hoje se localizam os países Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Congo, Guiné, Angola e República Democrática do Congo, né? Aí deixa eu fazer logo uma explicação rapidinho. Quando os europeus começaram a colonizar e a trazer os povos escravizados da África, eles pensavam que todos os africanos tinham a mesma cultura e falavam a mesma língua, o que não é verdade, não é? Tinham pessoas que eram de um reino, outros que eram de outros, culturas diferentes. Então, quando eles chegaram aqui, os africanos, né, que eram trazidos como escravos, começaram a se chocar, não é? Se chocar, que eu falo, é que os europeus pensavam que eles eram tudo da mesma etnia, tudo falavam a mesma língua, mas não falavam, né? E teve aquela coisa, ó, o pessoal não está se entendendo, né? Muito bem, e eles não entendiam por quê. Mas vamos lá continuar, né? Nessa região viviam os povos iorubais e os bantus. Havia e há, portanto, muita diversidade com a estruturas sociais, culturais e linguística bastante diferentes uma das outras. Prestem atenção. Os reinos iorubais, por exemplo, eram organizados em cidades com até 20 mil habitantes e tinham um comércio ativo com outros povos. Eles partilhavam costumes religiosos e
culturais e falavam a mesma língua. Os reinos bantus eram divididos em províncias administradas por chefes escolhidos pelo rei, a exemplo do rei Congo, onde o rei governava junto com um conselho de nobres. Os membros do conselho exerciam diversas atividades, como a de fiscal e de coletor de impostos. Ou seja, então o que é que a gente vê? Que as pessoas acreditam, né? Ou melhor, se você acha que naquela época os africanos eles eram desorganizados, coisa e tal, não. Tinha uma estrutura social, tinha o chefe da tribo, o chefe do reino, e esse reino tinha várias cidades pequenas ao redor, não é? E eles se organizavam politicamente, socialmente, culturalmente, religiosamente, ok? Muito bem. Também vieram para o Brasil pessoas de outros povos, como os malês, que eram da cultura islâmica. Ao chegar ao Brasil, os indivíduos desses grupos eram separados e vendidos como escravos. Além disso, tinham que viver em um lugar desconhecido com pessoas que não falavam sua língua e tinham hábitos e costumes diferentes, né? Então, deixa eu explicar essa parte. Tipo, essa coisa de separar. Eles, por exemplo, chegavam numa aldeia e capturavam todo mundo. Aí vinha os pais, pai, mãe, filho, todo mundo junto, né? Quando chegava aqui, eles separavam, né? Não queriam saber se aquele escravo era casado com aquela escrava e que aquele rapazinho ali era filho deles, não. Você vendeu, aí chegava alguém lá, quero comprar esse, quero comprar aquela, quero comprar aquele outro, quero comprar aquele ali. Enfim, iam separando. E às vezes os grupos, como eu falei, vinham de lugares diferentes e tinham essas coisas de costumes, né, e língua diferentes. E aí nós temos o nosso glossário, não é? No nosso glossário está explicando que é a cultura islâmica. A cultura islâmica é a cultura caracterizada pela religião fundada por Maomé, que teve como base o livro Alcorão, não é? Isso aí a gente já entra em outra situação, mas explicar ali que está marcado, né? No livro de vocês também está marcado, né? Cultura islâmica, né? E a diáspora, o que é a diáspora? É a dispersão de um povo em consequência de preconceito, conflitos ou perseguição política, não é? Ou seja, o povo judeu, não é? É um exemplo, né? Ele sofreu muita diáspora, né? Ele foi dispersado pelo mundo, né? Por causa das perseguições religiosas. Vamos agora para o ponto 2, né? Que é o cativeiro. A chegada dos africanos escravizados. Os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos 16 e 19. Eles vinham de várias regiões da África e pertenciam em diversos grupos culturais. Por isso, traziam consigo diferentes hábitos e tradições, que a gente já viu isso nos outros momentos aí do vídeo. Os africanos eram retirados à força dos locais que viviam por traficantes de escravos. Viajavam nos porões de navios em péssimas condições até desembarcarem nas terras que formariam o Brasil, onde eram vendidos como mercadoria aos senhores de terra. A gente vai ver essa questão da vinda no navio ainda nessa aula. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar e na produção do açúcar, né? Na extração de metais e de pedras preciosas, né? Por lá de Minas Gerais. No cultivo do café e em serviços domésticos, né? Porque, claro, tinha as donas da casa, as senhoras, né? Elas não queriam trabalhar, elas tinham botavam as escravas, né? Para varrer, limpar, lavar, tudinho, né? E ainda tinha aquelas que, né? Não queriam dar de mamar para os próprios filhos, usavam as escravas que estavam gestantes, né? E já com leite para amamentar seus filhos, né? É uma coisa absurda, eu acho. A vida na África. Muitos mercadores africanos já realizavam comércio com certas localidades da África, né? A gente viu isso já, né? A questão do pessoal já ter aquele contato com os africanos, né? Eles vendiam tecidos, perfumes e armas de fogo. Buscavam ouro, marfim e escravo.
a escravidão também já existia. Aí deixa eu explicar isso direitinho. Algumas pessoas da Europa, alguns mercadores da África já realizavam comércio, né, lá com alguns lugares da África, principalmente ao norte, mas também quando eles começaram a percorrer o continente africano, eles descobriram que dava para se fazer comércio e tinha um comércio por lá, né? O que é que eles vendiam lá? Eles vendiam tecidos finos, né? Perfume, armas de fogo. Professor, o que é arma de fogo? Armas de fogo são revólveres, né? Enfim, espingardas. Muito bem. E o que é que eles queriam lá no território africano? Ouro, marfim e escravo. Professor, o que é marfim? Marfim é aquele dente grandão que os elefantes têm, né? Muito bem. E já existiam escravos na África nessa época, né? Alguns povos, eles escravizavam uns aos outros, mas a gente vai entender isso direito. Uma pessoa se tornava escravo na África, lá na África, ao ser capturado em uma guerra entre tribos, por não pagar uma dívida ou cometer algum crime. Mas isso não era algo comum. Ou seja, tinha escravidão na África, entre africanos e africanos? Existia, beleza. Mas isso não era algo que virava um comércio, como a gente vai ver agora, né? Como a gente está vendo, dos europeus ir lá, falar com uma tribo, dizer, a gente vai capturar aquela tribo todinha, escravizar, eu vou dar um dia a vocês para vocês me ajudar e eu vou pegar os escravos, vocês ficam com aquelas terras e eu vou levar os escravos para vender, beleza? Beleza, né? Não era bem assim. Os europeus tinham dificuldade de conseguir trabalhadores para o Brasil e a América. Assim, começaram a negociar escravos capturados, o que deu bastante lucro tanto para os africanos, que negociavam outros africanos, quanto para os europeus. Né? Ou seja, né? Por que, professor, eles tinham dificuldade de trazer trabalhadores para o Brasil e para a América? Né? Porque assim, tinha aquele mito que a gente já viu nas aulas passadas, né, que as pessoas acreditavam que alguns índios, as pessoas que moravam aqui eram canibais, né, e que haviam monstros e perigosos e feras. Muita gente, muitos europeus não queriam vir para o Brasil trabalhar. Os índios também não queriam ser escravos. O jeito era arrumar gente para trabalhar de alguma forma. E que deu, né, sobrou para os africanos, coitados. Né? As pessoas capturadas eram examinadas para ver se tinham boa saúde e colocadas em navios para serem vendidos por todo o continente americano. As condições dentro dos navios eram péssimas. O espaço onde os africanos eram colocados era pequena, abafada, ficavam amontoados, não dormiam direito e passavam fome. Muitos adoeciam e morriam durante a viagem. E aí a gente tem essa imagem, né, que dá um exemplo de como era, né, a situação no espaço onde os negros africanos, né, ficavam, né, amontoados um por cima do outro, um lugar apertado, abafado, eles acorrentados e tudo mais. Né? Imagine você passar quase um mês, né, viajando nessa situação, ou mais. Agora a gente vai falar sobre a cultura. Muito bem. E aí, gente, agora eu faço uma pausa, né? A gente viu aí toda a questão dos negros que eram trazidos, dos portugueses que já faziam comércio com os africanos, que já existia a escravidão lá, mas não é uma coisa muito certa, e que a coisa só ficou meio complicada para eles quando eles, né, começaram a comercializar, né, as pessoas, os seres humanos. É muito triste isso. O ser humano traficando ser humano. Oh, meu pai, eu tenho piedade desse povo, senhor. Mas enfim. Né? E agora a gente vai falar o quê? Já que a gente está na semana do folclore, a gente vai aproveitar essa deixa, né, que a gente está falando dos africanos, e a gente vai fazer agora uma leiturazinha envolvendo a questão folclórica, cultural do nosso Brasil, que tem muita influência africana. Tá ok, gente? Vamos lá, seguindo o vídeo. A influência africana na formação da cultura brasileira. Mesmo vivendo como escravos, os africanos mantiveram alguns hábitos e tradições de seus lugares de origem. Isso influenciou a formação da cultura brasileira. É possível identificar contribuições dos povos africanos na língua, na culinária, na música, na religião e em muitas outras manifestações culturais.
Ritmos musicais como o samba, o maracatu, o coco, o batuque e a capoeira são alguns exemplos da influência artística dos povos africanos. Pratos como o vatapá e o acarajé e o hábito de consumir azeite de dendê são alguns exemplos da influência africana na culinária brasileira. Aí embaixo a gente tem um vridozinho, né? Uma garrafinha, né, de azeite de dendê e no outro, né, o fruto dendê, né? Eu mesmo adoro comer dendê, né? Dendê bem cozido assim, salgadinho, delícia. E depois a gente pega uma pedra, quebra para comer o miolozinho, o coquinho, né, que tem dentro. É bom. E agora, né, a gente tem exemplos aí, né, da cultura, né, algumas danças e músicas, né? Temos a capoeira, não é? Temos aí, ó, o tambor de crioula lá no Maranhão, né? Capoeira aí. Essa é uma foto lá da Bahia. E aí, né, o maracatu, não é? Nosso maracatu pernambucano, né, lindo de viver. Muito bem.